Muito boa tarde a todos. Começo agradecendo ao convite que foi feito. Muito me honra estar aqui, sobretudo nessa mesa, com os professores Marcos Bueira e professor Barzotto, aqui honrosamente representado pelo seu procurador, Elton Somense de Oliveira. São alguns dos autores e dos professores que eu me inspirei para começar o meu estudo de Finis, e não deixa de ser um truísmo dizer que o bem humano básico do conhecimento, quando gozado junto com o bem humano básico da amizade, se reveste de uma beleza e de uma profundidade maior, de modo que eu tenho muitos de vocês também como amigos, alguns dos quais já recebi em Belém, para minha maior alegria. Vocês receberam o meu plano de palestra, espero, e eu a intitulei Para Águas Mais Profundas. Deus como fundamento metafísico da natureza moral racional em John Finis. Uma citação do Evangelho, dando uma proposital ambiguidade para a profundidade metafísica que o Finis alcança no último capítulo da sua obra e que é também, ao mesmo tempo, uma profundidade teológica e mesmo religiosa, consoante o argumento de que a lei natural é a participação da lei eterna na criatura racional e que não se contradiz, muito ao contrário, é beneficiada pela revelação da lei divina. E, portanto, na tipologia quádrupla das leis, em Tomás de Aquino, a lei eterna da lei divina, a lei eterna da lei natural, fundamentam a lei positiva no seu aspecto racional. Então, o argumento é, ao mesmo tempo, muito complexo e, ao mesmo tempo, muito simples. O argumento é muito complexo porque só explicar o que é a lei natural na sua relação com a lei positiva já é extremamente marcado por uma sutileza conceitual e por um refinamento conceitual que exige a maior parte da obra. Explicitar só o que é a lei natural. Depois explicitar a sua relação com a lei positiva, que tem a sua autonomia própria, a sua autonomia relativa. E acrescentar a lei eterna, que de algum modo exige ou não, e aqui começo com uma interrogação, o apoio da lei divina para que se entenda a lei eterna e a sua relação com a lei natural. Então, no fundo, não é só colocar a lei eterna, que é, no fundo, a razão universal do cosmos, no qual a racionalidade humana está inserida, na forma da lei natural, mas é também pressupor, talvez, a necessidade de que tenhamos tido, que tenhamos recebido, uma revelação pela lei divina, que torna, portanto, a especulação filosófica ancorada numa segurança histórica de uma revelação pública, de razão pública, maior, que não a desmente, mas a fundamenta. Ou seja, trocando em miúdos, a gente está diante de uma necessidade de fundamentar metafisicamente a ética, que tem uma relação com uma fundamentação propriamente religiosa da ética. Então, vocês podem me acompanhar no plano de aula. Começo fazendo uma introdução ao meu problema. Lei natural e direitos naturais, como vocês sabem, é dividido em 3 partes, sendo a principal a parte 2. Tá? A parte 2 é, fundamentalmente, a ética dos bens humanos básicos, o direito do bem comum e a política da autoridade legal ou jurídica. Se Finis tivesse escrito só a parte 2, a meu ver, ele já teria escrito a obra das mais completas de teoria do direito contemporâneo. Mas, como se não bastasse, ele escreveu uma parte 1, que envolve uma metodologia rigorosa, como a que pôde explicitar do ponto de vista epistemológico e lógico o professor Marcos Bueira, e uma parte 3, que fundamenta tudo isso numa teologia natural. Portanto, a meu ver, há 5 eixos gravitacionais na obra-prima do Finis. Metodologia do caso central, ética dos bens humanos básicos, direito do bem comum, política da autoridade legal e teologia teísta da ordem eterna, na qual se insere a lei natural.
Se a gente aceitar esse pressuposto, a gente percebe que toda a obra do Finis, tá? De algum modo, Aquinas, de 1988, e os Collected Essays, de 2011, seguem essa lógica, mais ou menos. Metodologia, ética, direito, política, teologia. Por isso, a gente tem aqui uma tripla pauta, pelo menos. O Lei Natural e Direitos Naturais, cujo capítulo 13 eu vou explicitar para vocês. O Aquinas, cujo capítulo 10 corresponde simetricamente ao capítulo 13, Lei Natural e Direitos Naturais, mas com uma profundidade, curiosamente, um livro que trata de um santo, doutor da igreja, de um teólogo, tem uma crença filosófica muito maior no poder da razão natural inteligir o próprio Deus. E por isso, o Finis reconhece no pós-escrito da segunda edição de 2011, que ele foi mais feliz em Aquinas, e por isso o Aquinas é um complemento indispensável ao Finis, mas sobretudo o quinto e último volume dos Ensaios Reunidos do Finis. Não sem esquecer o texto importante de 1987, escrito junto com Boyle e o Grises, que está aqui no meu item 1.3.2, que é o Princípios Práticos, Verdade Moral e Fins Últimos. Então, esses 4 textos serão explorados no meu artigo, cujo traçado inicial, o esboço inicial, já foi enviado para os colegas, e que eu pretendo desenvolver para, quem sabe, uma obra sobre a lei natural e direitos naturais. O Finis diz que a parte 1 e a parte 3 são outriders, são guarda-costas. A tradução para o português diz batedores. Não sei o que é outriders, nem sei o que é batedores. O Oxford Dictionary me disse que os batedores, ou outriders, são aqueles que acompanham na moto ou no cavalo, protegendo alguém. Então, eu coloquei aqui guarda-costas, me perdoem se estou... É como se a parte 2 e a parte 3 estivessem ancorando e protegendo a parte 2. Né? Então, o que me chama a atenção do Finis e a sua dificuldade é porque ele é um filósofo de extração clássica que olha para a totalidade da realidade. Platão diz na República que o filósofo é capaz de uma visão sinóptica, uma visão totalizante. Né? Para lembrar do Karl Popper, isso seria uma visão totalitária, né? Mas, segundo Karl Popper, da sociedade aberta e os seus inimigos, Platão é o pai do totalitarismo ocidental, uma tese furada e errada. Mas uma visão do todo, que não exclui nada. Platão pergunta na República, quem ama? Ama uma parte ou o todo? O amor à sabedoria é uma parte apenas da sabedoria, que exclui o resto para se concentrar de forma especializada numa parte, excluindo a do todo, ou tem vontade de estudar parte a parte, o todo orgânico e interdependente da realidade? Ora, é claro que o filósofo ama o todo. Nesse sentido, o Finis é um filósofo platônico, que busca o todo da realidade, e que teve o grande mérito, portanto, de levantar um debate metodológico, um debate lógico, um debate ético, um debate jurídico, um debate político e um debate teológico, numa sociedade moderna, cuja universidade fragmentou radicalmente esses saberes e que exclui a priori os saberes que não são da sua respectiva área. Quem diria que nós poderíamos debater a existência ou não de Deus, a natureza ou não de Deus, numa faculdade de direito secular ou secularista? Isto é, aquela universidade ou aquela sociedade que exclui a priori, de forma antifilosófica, questões que considera indiscutíveis ou que considera não científicas ou não filosóficas. Só esse mérito do Finis já me parece muito digno de ser sublinhado. E por que o Finis coloca o mais importante, o primeiro na ordem do ser, que é Deus, por último? Muito foi criticado, e de fato esse é um dos pontos mais controversos da teoria do Finis, principalmente debatido pelos tomistas tradicionais, pelos neoescolásticos, pelos cultores de Tomás de Aquino, que seria uma inversão da ordem tomista básica, de partir do primeiro da ordem do ser, que é o próprio Deus, para a sua criatura, criada à imagem e semelhança, e seguir a ordem da suma teológica, e depois, inclusive, voltando por Cristo à unidade com o próprio Deus.
Tá? Lembrando que a Suma Teológica não começa com a questão sobre Deus. As 5 vias de demonstração da existência de Deus, na Suma Teológica, parte 1, é a questão 2. A primeira questão da Suma Teológica é sobre a metodologia da teologia ou ciência sagrada, pressupondo a revelação e a racionalidade humana capaz de traduzi-la ou de organizá-la. Mas o modelo do Finis não é a Suma Teológica, porque ele não está fazendo teologia. O modelo do Finis é a Ética Nicômaco e a Política de Aristóteles. Ambas as obras falam de Deus. Quando? No fim. E se perguntam como o homem chega lá e qual é o papel de Deus para fundamentar, seja a felicidade humana na casa da ética, seja a felicidade humana nas suas condições de bem comum, que permitem um florescimento social e individual. Então, o que o Finis considera a ordem epistemológica, que parte da ação, e vejam como ele é reflexivo. A pergunta do filósofo reflexivo é: o que eu estou fazendo ao fazer teoria do direito? Isto é, qual é o caminho intelectual que eu devo seguir para fazer teoria do direito? Que é o meu objetivo. E ele ressalva que o interessado em ética pode pular a parte 1 de metodologia, porque já vai começar na ética da evidência do bem do conhecimento. Então há uma dupla reflexividade. Primeiro, a pergunta é metodológica sobre qual é o método que eu tenho que proceder, que eu tenho que seguir para fazer teoria do direito. E segundo, a reflexividade ética do conhecimento que eu estou produzindo ao querer encontrar a verdade acerca da teoria do direito. Cujo caso central, aliás, é a verdade moral do florescimento humano, tá? Que não pode se dar a não ser num estado de direito, com leis positivas autoritativas. Tá? Então, esse quadro maior que a gente precisa entender. E o Finis diz que foi uma estratégia retórica. E cita o Léo Strauss, que já foi citado algumas vezes aqui, na arte de escrever nos tempos de persecução. E que eu chamo, a meu ver, quem conhece um pouco do Gadamer e conhece a filosofia hermenêutica, de horizonte de recepção e de consciência hermenêutica. Qual é o seu público? Qual é o público de Oxford na década de 80, na teoria analítica do direito? É um público marcado por certas preconcepções, para não dizer preconceitos, como o capítulo 2 explora, marcadamente ateístas ou antiteístas, secularistas, antirreligiosos, antimetafísicos, antiontológicos, antiepistemológicos, ou o que queira chamar. São pessoas esperando conceitos que ele vai considerar, obviamente, reducionistas do fenômeno jurídico, do fenômeno moral e do fenômeno da realidade ontológica como um todo. E por isso tem um argumento hermenêutico de driblar esse preconceito, e ele conseguiu. Há muitas obras tomistas da década de 60, 70 e 80 que são absolutamente esquecidas e que ninguém discute, que não tiveram nenhuma relevância ou nenhuma repercussão. Na teoria do direito, não há nenhuma comparação entre os tomistas com a influência e a importância que teve John Finis. Então, a intenção de, pelo menos, postular o debate nesses termos, ele foi bem sucedido. Porque, como McCormick diz logo no começo uma das primeiras resenhas, a sua teoria era uma teoria religious free, livre de religião. Ou seja, como a religião é considerada numa sociedade plural moderna, relativa, subjetiva e indiscutível, se eu começasse falando de religião, eu teria excluindo boa parte do meu público. E eu teria anunciando pressupostos de fé que nem todos compartilham. E por isso ele não parte da religião. Ele diz no prefácio: esta obra não se apoia na autoridade de Tomás de Aquino ou na autoridade da igreja, que defende a lei natural. Se ela tiver sentido, ela se sustenta pelos seus próprios argumentos, pelos seus pressupostos, os quais eu vou explicitar, inclusive o pressuposto teísta da existência de Deus. Afinal, não pode ter lei sem um legislador. A lei é uma ordenação da razão que comunica vontades para uma cooperação inteligente. Então, a lei natural pressupõe, obviamente, um legislador eterno, e por isso que a lei natural é a participação da criatura racional na lei eterna. Então, o Finis explicita, e esse argumento metodológico, aqui no 1.2.3. O argumento metodológico de Aristóteles, que já foi
antecipado pelos colegas na mesa anterior, é o argumento de que a gente começa da ação. A razão prática começa da ação, e não da especulação. E que Deus, portanto, sendo o primeiro na ordem do ser, é último na ordem do conhecer. Deus é o fim último. E essa concepção de Deus como fim último da ordem moral é o que a gente vai chegar em Deus não como fundamento metafísico da teoria da lei natural, mas como fim último da ação moral, que é o que sustenta o florescimento humano e, para usar uma expressão posterior de 87, o florescimento humano integral, ou a realização humana integral, o que pressupõe uma universalidade racional no tempo e no espaço que aponta para um ser transcendente ao tempo e ao espaço. E que nenhuma explicação imanente de junção, de comunhão humanista de todos em todos os tempos poderia sustentar. Ok? E o Finis, claro, foi muito criticado por apelar a Deus, por falar de Deus, por ser também um apologeta católico, por entrar em debates de teologia moral, por ter feito parte da Comissão Teológica Internacional, por ter defendido as encíclicas papais contra os seus detratores. E ele sempre responde assim: olha, se eu estiver errado filosoficamente, me refute filosoficamente. Porque senão é uma confissão de fé teísta de um lado contra uma confissão de fé ateísta de outro. E se a gente quer fazer filosofia, a gente não está debatendo teísmo ou ateísmo de forma fideísta. Muito pelo contrário, se eu escrevo aqui 40 páginas defendendo filosoficamente o teísmo com base em Platão e Aristóteles, ou Cícero, refute Platão e Aristóteles e Cícero, ou Tomás de Aquino, do ponto de vista filosófico. E aqui ele fala que o Hart foi menos econômico, no sentido que ele atribui a Newman, explicando os padres alexandrinos, que no fundo significa simplesmente economia discursiva ou retórica, ao deixar velado publicamente o seu ateísmo ou o seu agnosticismo moral. O Hart, o Kelsen não. O Kelsen tem o seu ceticismo de valores, o seu relativismo e o seu subjetivismo explicitado. E, portanto, de algum modo, o seu ateísmo ou o seu agnosticismo. Então, a existência ou não de Deus é uma questão moral precípua. É uma questão moral fundamental, porque nele se baseia, segundo uma versão teísta, a objetividade, a verdade, a bondade dos bens morais, que não são subjetivos ou relativos. Então, como é que, aqui item 2, tá, na página 1, como é que Finis chega ao capítulo 13? Como é que ele chega à questão de Deus? O título da parte 3 é bastante didático: natureza, razão e Deus. Lei natural pressupõe que nós explicitemos o que é lei. A lei já é uma ordenação, o caso central de lei, é uma ordenação racional de cooperação inteligente de vontades. A gente combina alguma coisa, mas combina de forma autoritativa. Esse é o caso central, e que explica a regularidade dos fenômenos. Tá? Então, o caso central de lei é o caso da lei na terceira ordem, na dimensão moral de coordenação de ações. Algumas dessas coordenações, a coordenação moral será o caso central porque ela é livre. E é essa liberdade que gera a complexidade da ação humana. Por isso que a lei natural é diferente da lei física, porque a lei física não pode deixar de acontecer. Então, se a lei natural é a razão prática humana inclinada e voltada à consecução de bens humanos básicos para o florescimento da natureza humana, e, portanto, se a natureza é racional, e se eu der um passo além, o que fundamenta a natureza racional? Ou, em última instância, o que fundamenta a própria natureza? Portanto, Platão e Aristóteles não se detiveram quando chegaram à metafísica das formas, no caso de Aristóteles, ou das ideias, no caso de Platão. Se as formas ou as ideias explicam os fenômenos sensíveis, o que explica a forma ou as ideias? Então, Platão se pergunta na República, se a ideia permite que nós pensemos dialeticamente os fenômenos sensíveis, inclusive morais, das virtudes, o que fundamenta as ideias? Ou, qual é a ideia das ideias? Ideia do bem na República e ideia do belo no banquete, por exemplo. São ideias das ideias. É algo cuja existência é essencialmente necessária.
E aí a gente chega na especulação sobre a natureza e a existência de Deus. Mas só para não esquecer, uma autora que o Horácio citou ainda há pouco, a Marie Tintoret, ela tem as imagens das matrioscas para explicar a obra do Finis. Eu gosto muito dessa imagem. O jogo das matrioscas, eu acho que todos conhecem, é o jogo de que você coloca bonecas menores dentro das bonecas maiores e vice-versa, abre as bonecas maiores encontrando bonecas menores. Agora, você tem sempre uma matriosca primeira e uma última. E na Rússia tem um festival folclórico de buscar quem consegue fazer o jogo com a maior quantidade de matrioscas, 1000 matrioscas. Mas vai ter a maior e a menor. Ou seja, tem um termo inicial e um termo final da especulação. O direito é uma terceira ou quarta matriosca no meio de uma cadeia da razão prática, ligada à ação individual, ligada à cooperação social e à consecução do bem comum. E você pode estudar a terceira e a quarta matriosca. Mas eu posso perguntar para a terceira, não tem duas aí dentro? E depois eu posso perguntar para a quarta matriosca, ela não cabe numa quinta, que cabe numa sexta, que cabe numa sétima, até chegar em Deus. Que é, de algum modo, a primeira e a última. De algum modo, o alfa e o ômega, porque é a causa primeira e o fim último de toda a realidade, inclusive a moral. Então, é nesse argumento que o Finis chega, pela razão moral, na questão de Deus, que eu disse de para águas mais profundas do ponto de vista intelectual, que é a pergunta: a finalidade da ação humana é apenas o florescimento individual? Como um dos requisitos da razoabilidade prática é o bem comum, eu expando a minha personalidade, e daí porque o amor de si se articula com o amor ao outro, no amor ao bem, em mim e no outro, que é o amor do próprio Deus, que é, em última instância, o sumo bom, o sumo bonum, tá certo? Que o texto do Barzotto vai explicar isso muito bem, e me desonera desse argumento, tá? E aí, mas aqui eu dou um passo para a razão teórica, que não deixa de ser prática, porque a razão prática é uma extensão da razão teórica quando voltada à ação. Então, 2.1.2, na página 1 ainda, os bens são realmente e indiscutivelmente bons, mas a sua participação por pessoas e comunidades é limitada, em última instância, pela morte. A minha participação dos bens tem algum propósito ulterior, ou é uma participação, por assim dizer, individualista ou egoísta, ou a consecução do bem comum de uma sociedade histórica, numa cidade ou num país, é limitada a essa fruição, como se fosse uma fruição imanente como Aristóteles fala da entelequeia moral. A entelequeia é a máxima consecução da potência, da atualização de uma potência. A entelequeia é a vibração máxima das potências. Então, digamos que todos nós florescêssemos juntos na consecução dos nossos planos individuais de vida, relacionados aos planos cooperativos e sociais do bem comum, e pronto. E só isso? Não. Platão e Aristóteles, veja que é muito fácil você apelar para uma fé, para dizer, não, algo transcende porque eu creio. Não é isso que Finis faz. Platão e Aristóteles disseram, não, a moralidade não se limita a essa fruição, ou essa entelequeia imanente, moral ou social. Ela tem algum aspecto transcendente, que toca um ser para além do tempo e do espaço. Então, a amizade surge como um tema central aqui, e depois a amizade, obviamente, com o próprio Deus, com a própria causa não causada. Então, a preocupação isso é apenas subjetivo, apenas relativo a nós, aqui e agora, e a solução posterior a esse problema será dada pelo princípio da realização humana integral. Passando aqui para o item 3, ele não se satisfaz com as respostas imanentes, sejam as estoicas e a kantiana, que lhe parecem ser respostas robustas, mas imanentes, sobre o significado último da racionalidade. Seja a cosmópolis estoica e a comunhão com o logos divino imanente do cosmos, no caso dos estoicos, seja a inserção na engrenagem progressista da história com vista à paz perpétua de Kant, né? Seja o progressismo moderno, seja o panteísmo estoico
antigo. E são respostas. O que eu acho interessante primeiro item do capítulo 13 é porque essas são respostas satisfatórias, são concorrentes. Então, se você for um estoico ou um kantiano, a gente vai debater a metafísica da ética, os fundamentos últimos da ética, mas ele diz, olha, não me parece que se satisfaça. E aí ele parte para um argumento cosmológico da existência de Deus como pessoa livre e inteligente. Aqui eu condenso os itens 2 e 3, tá? Um dos pressupostos, isso fica mais claro no Aquinas do que no Lei Natural e Direitos Naturais, é que o mundo é ordenado em 4 âmbitos. O primeiro capítulo do Aquinas é uma biografia rápida e muito bem feita, aliás, do Aquino. Então não é um capítulo temático ainda. Para lembrar do Mark Murphy, deveria ser o capítulo 0. O Mark Murphy que tem livros com capítulo 0, né? Mas o capítulo 2, então, que é o primeiro, começa com beginnings. Isso, para mim, é um gesto altamente filosófico, começar explicitando os seus pressupostos ontológicos últimos. E o beginnings do Aquinas são as 4 ordens da realidade. É a pressuposição, muito conhecida, cosmológica, de que a realidade é ordenada. E epistemologicamente pode ser discernida em 4 instâncias. A ordem natural, física ou metafísica, daquilo que nós não podemos transformar, mas podemos trazer ao nosso pensamento. A ordem natural. Esse título natural engana, induz ao erro, a ambiguidade típica da palavra natural, porque a lei natural não está na primeira ordem. A primeira ordem é material, ela é metafísica e ela é das leis físicas, como a lei da gravidade, por exemplo. A segunda ordem é a ordem lógica, e a ordem lógica, como vocês sabem, é profundamente importante para pensar a terceira ordem prática, porque o primeiro princípio da razão prática, segundo a redescoberta do Grisé, em 65, é pensado analogicamente a partir da autoevidência dos primeiros princípios da demonstração ou da razão teórica, tanto quanto deve haver primeiros princípios indemonstráveis e autoevidentes na razão prática. Então, a lógica é o modo como se estrutura o nosso pensamento. A terceira ordem é a ordem ética, das ações humanas autodirigidas e autoconstitutivas, do pressuposto que o professor Elton falou algumas vezes, umas 3 vezes, de que o homem é livre. E esse pressuposto, que é consensual para a tradição clássica, foi obscurecido ou eclipsado na tradição moderna, que tornou o homem uma mera engrenagem psicológica, sociológica, econômica. E a antropologia ou a filosofia moral foi substituída por ciências positivistas, como a antropologia, a sociologia, a psicologia ou a economia, que tentavam explicar a ação humana, mas não pela agência da identidade intencional. Por isso que a razão prática é, no fundo, a autoformação da identidade a partir da intencionalidade moral de quem razoavelmente discerne bem os humanos básicos. Então, e a quarta ordem, que é a ordem técnica. Ora, isso explica, essa ontologia e essa epistemologia, ou essa ontoepistemologia, explica muita coisa. A razão teórica, a razão prática, explica as ciências naturais, explica a ciência moral, explica a lógica, explica a tecnologia. Você já tem aí um bom instrumental para ler o mundo, para compreender o mundo. Mas o filósofo não vai se limitar a permanecer restrito a cada uma dessas ordens, porque elas são irredutíveis entre si. E todos os erros filosóficos sobre o comportamento humano foram erros de reduzir a terceira ordem a uma das outras ordens. O positivismo, por exemplo, é uma redução da ordem moral para a ordem técnica. Ou o kantismo é uma redução da ordem moral à ordem lógica, porque o Kant quer fazer ética a partir da lógica, né? E a ética não se faz a partir da lógica, porque a ética não é lógica, embora essas realidades estejam justapostas e sejam intrinsecamente indissociáveis na ordem do ser. Qual é o fundamento das 4 ordens? A lei eterna. Então, um passo metafísico para trás da pergunta o que ordenou o mundo é a inteligência ordenadora. Não há ordem espontânea. É absolutamente, esse é um debate de filosofia da religião, sobre teístas e ateístas, sobre a possibilidade, vocês conhecem esse argumento, de um macaco escrever um verso de Hamlet, de Shakespeare. E um ateísta disse que 300 milhões de macacos tentando 300 milhões de vezes, em 300 milhões de anos, tem 300 milhões% de chance de alcançar o verso do Hamlet. Ora, é muito mais fácil acreditar
que alguma coisa permitiu. A fé que você tem que ter nessa possibilidade, mas o ateu fala, mas existe uma possibilidade de um macaco escrever o primeiro verso do Hamlet. Essa possibilidade, ela é tão remota, ela é tão hipotética, no pior sentido, que ela não pode servir de pressuposto heurístico para construir nenhuma teologia natural ou uma teologia moral. Porque é absurdo, e o ateísta que diz fala sério, não, mas existe a possibilidade. Acontece que Shakespeare escreveu o primeiro verso de Hamlet, não porque ele ficou tentando com a máquina de escrever com os 300 milhões de macacos. O mais engraçado disso é porque ele deu o resultado matemático da probabilidade, e o resultado matemático da probabilidade tem não sei quantos zeros, eu não fiquei contando os zeros assim para saber quantas trilhões, 4 trilhões de... Então é claro que a ordem pressupõe um ordenador. E aqui, a ideia de que esse ordenador promoveu ou procedeu a uma ação livre, baseada em possibilidades. Ele é livre e inteligente. Claro que os ateístas vão dizer que essa é uma projeção antropomórfica da natureza divina na natureza humana, mas é o contrário. É que a natureza humana é livre e inteligente. E claro que na pauta teológica da lei divina revelada, você vai ter a ideia da imagem e semelhança, a qual Finis não apela. Finis se refere a Romanos 2, a ideia que os pagãos têm a lei inscrita nos seus corações. Então, a inscrição da lei natural no coração de quem não recebeu a lei divina, ele está falando da lei mosaica ainda, e não da lei nova, da lei do Novo Testamento, mas eles são seres humanos criados por Deus e, portanto, tem a sua lei natural escrita no coração. Então, a lei eterna é o grande passo aqui. Então, se você aceita a ideia de um legislador eterno, esse legislador eterno, sendo pessoal, livre, porque ele não era obrigado a criar o mundo, ele não está pautado em nenhuma necessidade, e nem de criar o mundo desta ou daquela forma. O mundo é como ele quis que fosse. E deu ao mundo uma racionalidade própria. A racionalidade própria dos agentes morais, como Deus, livres e inteligentes, é a racionalidade da lei natural. E, portanto, a lei natural é uma participação da racionalidade do Criador pelas criaturas como ele, racionais. E aí, vejam, quem ele usa aqui é Platão e Aristóteles. Tá? Foi muito bom encontrar, eu estudei um pouco mais de uma década de Platão, meu mestrado é professor de Platão, eu me interesso muito por Platão. E é incrível como Platão aqui, via Fögelin, ele tem quase que um platonismo radical aqui. Né? É a ideia de que sem um fundamento último, toda especulação filosófica fica vazia. Ele diz que todo esse esforço ascensional de chegar até Deus seria muito beneficiado se Deus viesse até nós. E o Finis fala, Platão reconheceu a possibilidade de uma revelação. É claro que a mitologia pagã politeísta do panteão não é uma revelação, mas pode haver uma revelação, porque o Logos, ele chama de Logos, o Nous, é pensante, pode... Bem, os cristãos consideram que houve essa revelação, e portanto assimilam a lei divina, que também é lei eterna. Então, a lei eterna, ela é a lei divina, mesmo legislador. A lei natural, ela é a lei eterna, mesmo legislador. Mas a lei divina, e é Deus, a lei divina não pressupõe a razão prática, mas a fé, para acolher a graça da revelação. Por outro lado, como ela tem o mesmo autor, ela não desabona a lei natural, que é a busca racional dos princípios da razão prática. Então, para concluir, me perdoa que eu estou já passando aqui, mas eu não vou me estender. 5. Essa compreensão metafísica, eu repito, a gente estava na prática, a gente estava perguntando o que eu tenho que fazer, e vale a pena fazer, e o que eu tenho que continuar fazendo, porque eu me sacrifico pela amizade cívica, pela busca do bem comum, pelas comunidades abrangentes. Essa era a pergunta que chegou até Deus. Isso muda por completo, dá um turning point, uma reviravolta na própria compreensão do bem humano básico da religião, porque o bem humano básico da religião é o contato com a fonte transcendente de sentido, valor e existência. Ora, se a gente chega filosoficamente, não só à existência, mas à natureza de Deus, e o Finis não chega em lei natural de leis naturais, com todas as letras nesse resultado, mas no Aquinas sim,
Ele diz, eu fui minimalista e austero em lei natural, direitos naturais, talvez um pouco receoso que fosse mal recebido pelos secularistas, e eu não afirmei a possibilidade da razão filosófica chegar até Deus. Mas no Aquinas, que deveria se esperar um texto mais religioso ou mais teológico, ele tem uma argumentação no campo da filosofia analítica da religião. A teologia natural, como vocês sabem, despontou no universo analítico, de modo que há muitos tomistas analíticos da religião e da teologia natural. Posso citar aqui 4 ou 5 rapidamente, tá? Fieser, Plantinga, o próprio Grisé poderia ser considerado de algum modo, mas quem me ocorre é aquele Anscombe, Stamp e muitos outros, tá? Então, para concluir, o bem humano básico da religião seria, portanto, a comunhão com Deus, no seu caso central, obviamente. Seria o contato, que pode se dar de 2 maneiras. Ou pela própria consecução da razoabilidade prática. Então, todo gozo de bens, no fundo, é um gozo de Deus, que é a fonte da bondade. A fonte da bondade dos bens é Deus. Portanto, de algum modo, goza-se do próprio Deus a gozar-se dos bens. E quando você realiza a razoabilidade prática, florescendo com o seu plano individual de vida, você está, de algum modo, articulando o bem humano base da religião. Agora vejam, é diferente de dizer, e aí nesse sentido, aqui eu acho que há um problema conceitual. Tá? Eu tenho algumas respostas, não seria o caso de apresentá-las agora, mas que é uma espécie de confusão entre o bem humano básico da razoabilidade prática, que é o bem humano básico arquitetônico por excelência, que estrutura meu plano de vida, mas ao mesmo tempo a razoabilidade prática para o homem religioso, ela é submetida a um bem humano básico que parece hierarquicamente superior. E a gente sabe que não há hierarquia entre os bens humanos básicos, porque eles são incomensuráveis. E aí, parece haver uma primazia do bem humano básico da religião sobre os outros bens humanos básicos. Não só ele, de algum modo, se confunde um pouco com o bem humano básico arquitetônico da razoabilidade prática, mas ele também parece se antepor a todos eles. Porque ninguém vai comparar o contato, a comunhão com o próprio Deus e o jogo, a experiência estética, ou mesmo a amizade. E aí, nesse momento, o Finis dá um passo que é declaradamente teológico e religioso, de uma apologética cristã católica. Dizer, sim, é isso mesmo. E aí, vejam, ele já não está mais no campo especulativo, teórico, de uma teoria geral do direito. É essas camadas que as pessoas não entendem na obra do Finis. Uma coisa é a especulação sobre a teoria geral do direito. Outra coisa é especular sobre como é que funciona o bem humano básico do casamento. Como é que funciona o bem humano básico do trabalho. Qual é o caso central da religião. E o caso central da religião é ateísta. Mais especificamente é cristã, mais especificamente é católica. Por A, B, C e D. Esse campo já não é mais uma teoria geral dos bens humanos básicos, mas já é uma disputa dialética e filosófica sobre o caso central do bem humano base da religião. E que ele vai, só para concluir, explicar como um jogo de amizade com o próprio Deus, na linguagem platônica das leis, que é o último diálogo platônico. Então, para concluir, e abusar da paciência de vocês, principalmente aqui do coordenador, que está sendo generoso comigo, a conclusão é simples. Vamos pensar a contrário senso. E se Deus não existir? O Ivan Karamazov, Renato, dirá, então tudo é permitido. Então a gente está com a ideia nietzschiana da morte de Deus, que instaura um universo para além do bem e do mal. A gente está, aí eu concordo com Nietzsche, eu gosto muito do MacIntyre, capítulo 9 de Depois da Virtude. Aristóteles ou Nietzsche? Tertium non datum. Ou a gente consegue fundamentar a ética, ou ela não tem fundamento. E se a ética não tiver fundamento, o que será da sociedade? Poder bruto, luta de todos contra todos, né? Então, o problema filosófico do ateísmo, que se repercute em formas de existencialismo, no qual a existência precede a essência, agnosticismo, ceticismo, subjetivismo, emotivismo, gera um problema tanto de fundamento filosófico
da ética, quanto do obscurecimento do bem humano básico da religião numa atmosfera secularista e que, portanto, boicota ou bloqueia o florescimento humano. Obrigado. A ideia de que os homens são livres porque criados à imagem e semelhança dele e que devem buscar livremente a fonte da sua existência e do seu valor. Portanto, para concluir com a resposta à segunda pergunta, uma política que impõe a Sharia como religião verdadeira, obrigatória, numa teocracia de um califado político, atenta contra o florescimento humano do bem, que pressupõe o bem comum, do bem humano básico da religião, que só pode ser acessada livremente. Isso significa que automaticamente, vejam como isso não é neutro. Veja como a concepção do bem humano básico da religião, do fim, não é neutra. Não é relativizar, então todas as religiões podem ser verdadeiras. Não, porque uma religião que se impõe politicamente já não é verdadeira. Então isso ao mesmo tempo dá uma dimensão de apologética católica ou cristã em geral e de liberdade religiosa numa tensão. E aí eu recomendo muito o modo como o Finis articula em pelo menos 5 ensaios desse tema.